Olá a todos, meu nome é Douglas Roberto Zayons e nesta videoaula vou falar um pouco para vocês sobre o projeto informacional do processo de projeto das 4 fases, ou do processo de projeto de POI-BITES. O processo de projeto de POI-BITES é uma sistemática de projeto muito utilizado desde a década de 70, onde os professores Gerhard Pohl e Wolfgang Beitz elaboraram um processo, uma sistemática de projeto de produto, de projeto de sistemas técnicos complexos. O processo de projeto de POI-BITES ele pode ser sistematizado nestas 4 etapas: o projeto informacional, o projeto conceitual, o projeto preliminar e o projeto detalhado. Se tivéssemos que explicar, sintetizar em poucas palavras o que é cada uma dessas etapas, nós poderíamos dizer que o projeto informacional é o contato com os clientes e a especificação do projeto, a identificação das especificações do projeto, como, por exemplo, qual vai ser a vazão do equipamento, qual vai ser a temperatura que ele vai funcionar, qual o tamanho máximo dele, né? E essas informações vão ser úteis lá no projeto preliminar para que o projetista possa dimensionar essas partes componentes do sistema. Já o projeto conceitual poderia ser resumido na identificação das funções do sistema, do produto, e também a definição dos conceitos do sistema, ou seja, o que deve ser utilizado para executar cada função do sistema. Já o projeto preliminar, ele envolve o dimensionamento dos componentes do sistema. Uma vez que lá no projeto informacional nós identificamos, por exemplo, que a vazão do sistema deve ser de 1 metro cúbico por hora, aí no projeto preliminar, nós vamos então usar as teorias de dimensionamento de tubulações, por exemplo, e dimensionarmos uma tubulação para que a perda de carga no interior dessa tubulação seja a menor possível para essa vazão especificada. Então, em síntese, envolve o dimensionamento dos componentes do sistema. E o projeto detalhado envolve principalmente a elaboração dos desenhos. Com a elaboração dos desenhos, nós podemos elaborar os manuais de fabricação, de operação, de manutenção do sistema, certo? E também elaborar os catálogos de produtos que vão ser utilizados para a venda do produto. Em síntese, essas são as funções de cada etapa. Mas, em cada etapa, há um conjunto de ações que devem ser desenvolvidas pelo projetista. E essas ações estão dentro de cada uma desses bloquinhos que vocês podem ver aqui. Ao processo de projeto de POI-BITES, o professor Nelson Bach, o professor André Gugliari, o professor Aciris Dias e o professor Johnny Silva, eles introduziram algumas adaptações ao método. E essas adaptações envolvem inicialmente o planejamento do produto, onde nessa etapa do projeto, é uma etapa que antecede exatamente a execução do processo de projeto de POI-BITES, se verifica se é viável para a empresa ou para a equipe de projeto desenvolver o produto, desenvolver o sistema técnico, desenvolver o sistema mecânico. Se no planejamento do produto for identificado que há viabilidade para o desenvolvimento do projeto do produto, do sistema mecânico, ele então passa para as etapas seguintes. Caso não seja viável a realização desse projeto, por algum motivo, por exemplo, a equipe de projeto pode não ter competência suficiente para fazer o projeto, ou ele não é viável economicamente, enfim, podem existir diversas restrições, tá? A gente para o projeto por aí se ele não for viável. E aí, então, a empresa começa a gastar esforços num outro projeto, numa outra atividade, tá? E aí, então, se verifica a viabilidade do projeto, tá ok?
Bom, também foi identificado, foi introduzido o planejamento do projeto. Eu preferiria chamar de gerenciamento do design, gerenciamento do projeto, gerenciamento das etapas do projeto informacional, conceitual, preliminar, detalhado. Então, o planejamento do projeto visa isso, visa planejar as atividades, né? Visa executar as atividades e visa controlar aquilo que está sendo desenvolvido pela equipe de projeto. Então, são duas etapas importantes, né, que antecedem o projeto. O planejamento do projeto, então, antecede, mas o gerenciamento do projeto ele é executado ao longo de todas as atividades. Então, há também essas duas atividades que são incorporadas ao processo de projeto. Se fôssemos olhar ao longo do tempo a realização de todo o processo de projeto, incluindo as adaptações de Bach e outros, nós veríamos que o processo de projeto ele iniciaria exatamente com o projeto do produto. Então, essa linha representa o tempo, certo? Nós iniciaríamos um pouquinho antes de começar propriamente o projeto e verificaríamos a viabilidade do projeto. As informações que foram coletadas e utilizadas no planejamento do produto, tá? Elas vão ser utilizadas também no projeto informacional e também serão utilizados no desenvolvimento de todo o projeto do produto. Com essas informações do projeto, do planejamento do produto, tá? Muitas informações, então, vão vir aqui para a etapa de projeto informacional, vão ser as mesmas informações. No projeto informacional, a gente analisa todos os clientes do projeto, e esses clientes envolvem desde a produção, a equipe de projeto, a fabricação do sistema. Nós temos que verificar o que a nossa empresa pode produzir, certo? E todas essas informações vão estar associadas às necessidades do cliente. No projeto informacional, então, principalmente elas vão ser utilizadas para as especificações do projeto. Então, né, existe o planejamento do produto, que dá suporte ao projeto informacional. Após o projeto informacional, vem a etapa de planejamento do produto. Tá? Planejamento do projeto. Essa etapa de planejamento do projeto é a etapa que se refere ao gerenciamento do projeto propriamente dito. Tá? E ela, então, consiste na definição da equipe, uma vez que o produto vai ser realizado, envolve a definição da equipe de projeto, os tempos, os prazos para a entrega de cada um dos pacotes de trabalho que vão ser executados ao longo do serviço, ao longo do processo de projeto, tá? Os prazos, as pessoas encarregadas, enfim, planejar tudo, os custos que vão estar envolvidos e tudo mais para planejar a atividade. Aí vem, então, o projeto informacional. Na sequência, vem o projeto conceitual, onde a equipe de projeto vai definir as funções, usar sua criatividade e inovação e definir os conceitos que o sistema mecânico, o sistema técnico vai ter. Por exemplo, numa transmissão, numa função transmitir movimento, eu poderia ter, por exemplo, aqui um conjunto de engrenagens ou um conjunto de correias e polias. Ambos transmitem movimento. Mas qual é o mais adequado para essa função? Então, o projeto conceitual tenta identificar isso. Tá? E uma vez identificado no projeto conceitual, por exemplo, que a função transmitir movimento vai ser realizada por um conjunto de engrenagens, no projeto preliminar é realizado, então, o dimensionamento deste componente. A gente traz o pacotinho de elemento de máquinas, que é visto em engenharia mecânica, você traz lá, vai ser uma engrenagem de dentes retos, você traz o método para dimensionar a engrenagem de dentes retos e se aplica esse método a partir das forças que são aplicadas aí. E no final, nós teremos, então, uma engrenagem dimensionada para o sistema que eu estou projetando. Ok? Uma vez dimensionado todos os componentes, tá?
eles passam por um projeto detalhado, onde eles são desenhados em CAD, em sistemas CAD, né? E a partir daí, os desenhos são feitos os layouts, verificado se ocorre a integração, a interligação entre as partes componentes do sistema, tá? E o desenho, então, é realizado. Mas, nessa etapa, ela não é desenvolvida, essas etapas do informacional, conceitual, preliminar, detalhado, elas não são desenvolvidas individualmente, elas são desenvolvidas num ambiente de engenharia simultânea. Então, esse círculo com a setinha circulando aqui, ó, identifica que a gente faz uma etapa de projeto preliminar e depois tem que voltar lá no projeto conceitual, porque talvez alguma coisa tem que ser rearranjada. Ou quando a gente faz um desenho, nós temos que rearranjar alguma coisa. Então, elas acontecem juntas, de uma certa forma, não são individuais. A todo momento, nós estamos fazendo uma atividade e voltando um pouquinho para trás do projeto para readequar aquele projeto às novas situações que foram encontradas, tá? E também, né, nesse conjunto de informações, o protótipo ele é construído depois de um certo tempo lá na etapa do projeto preliminar, mockups de protótipos, tá? Eles são testados, tá? No projeto detalhado, então, são fabricados mais no final, são elaborados mais no final, quando eu tenho os desenhos prontos, manuais de operação, de manutenção, os manuais de fabricação do equipamento, tá? E tudo isso, todas essas atividades são tratadas pelo gerenciamento do projeto, né? Onde essa execução e o controle das ações são realizadas, tá? E se alguma coisa, se algum pacote de trabalho não é entregue no momento certo, né? Se não é executado no momento certo, então o gerenciamento de projeto, que é o tal do planejamento do projeto, então, faz a reavaliação dessa atividade para que ela seja realizada pelo tempo certo, ou se está faltando recurso humano para executar uma certa atividade, o gerente de projeto ele define outras pessoas, outros projetistas que podem auxiliar aquele projetista para que o trabalho seja desenvolvido. Tá? Então, em síntese, essa é a ideia do processo de projeto de POI-BITES com as adaptações do professor Nelson Bach e outros professores. E aí, então, nós podemos ver nessa figura todo o processo de desenvolvimento de produtos industriais, certo? Ele é encontrado no material do Bach et al., em várias dissertações de mestrado, certo? E vários trabalhos, e nós aqui da universidade utilizamos esse método para fazer o projeto de sistemas mecânicos. Então, o desenvolvimento de produtos industriais, esse processo, ele consta inicialmente de uma etapa de planejamento, tá? Onde há o planejamento do produto e do projeto. Aqui os marcos de entrega, ideias de produto e plano de projeto, certo? Há a elaboração do projeto do produto propriamente dito, que é a etapa de design do produto, que envolve o projeto informacional, conceitual, preliminar e detalhado. E há também, nessa etapa de desenvolvimento, a implementação do lote inicial, que corresponde a uma etapa após o projeto, preparar a produção, as máquinas, os equipamentos, né? Fazer o lançamento do produto e a validação do produto no mercado. Então, tudo isso corresponde ao processo de desenvolvimento de produtos industriais que nós vamos estar adotando, né, nesta nossa atividade, nessa nossa disciplina. Bom, o objetivo, então, do projeto informacional é levantar todas as informações pertinentes ao produto ou ao sistema técnico que vai ser desenvolvido, tá? E nessa etapa são levantadas todas as necessidades do cliente, do usuário. E esse cliente pode ser tanto um cliente interno, o sistema de produção da empresa, o departamento de projetos, manutenção, normas, vendas, tá? Como também pode ser o usuário final,
que é aquele que quem vai comprar o sistema vai utilizar e vai fazer a manutenção, usar as funções do sistema técnico, tá? No projeto informacional, então, são trabalhadas informações diversas, principalmente externas ao projeto, ok? Então, essa figurinha aqui mostra o projetista, certo? E o projetista ele tem que ouvir a voz do cliente. Então, o cliente está nesse lado, e o cliente possui diversas necessidades, tá? E a etapa do projeto informacional, o projetista deve ouvir a voz do cliente. O método que nós vamos apresentar nesta apresentação, nesse vídeo, ele é um método que foi retirado do trabalho que o Antônio Jorge Hernandes Fonseca fez lá em 2000, que foi a sistematização do processo de obtenção das especificações de projeto de produtos industriais e sua implementação computacional. Então, as figuras que eu vou apresentar para vocês aqui, elas foram, na maior parte delas, foram retiradas desse trabalho que o Fonseca desenvolveu em 2000. E o Fonseca, então, ele idealizou todo esse método e mostrou para todos nós através dessa figura, né? Essa figura, ela começa aqui com o problema de projeto, que é geralmente o trabalho que é desenvolvido pela equipe de marketing da empresa, ou mesmo o próprio resultado do planejamento do produto, tá? E essas informações do problema de projeto, o que vai ser desenvolvido, o que vai ser projetado, tá? Elas entram dentro das fronteiras do processo de sistematização do projeto informacional, que é tudo que está dentro desse quadrinho, tá? E aí, então, todo o processo ele se desenvolve através de várias etapas, né? O Fonseca mostra todas as etapas em detalhes, como isso é desenvolvido, tá? Mas assim, a gente pode sistematizar por essa figura, e depois eu vou apresentar um pouquinho mais em detalhe cada etapa, tá? Mas começa basicamente com a realização da matriz de geração das necessidades do cliente, que é essa matriz aqui, onde nela é utilizado as etapas do ciclo de vida, nas linhas dessa matriz, e nas colunas da matriz são utilizados os atributos básicos e gerais do produto, que constam de uma tabelinha que o autor fornece na sua tese. Tá? Então, as informações que são digitadas aqui dentro, são colocadas aqui dentro, são informações que vêm de questionários estruturados, que vêm da ideia dos projetistas, das necessidades do cliente, de ligações que os projetistas fazem para os clientes, enfim, de vários locais diferentes. Tá? E desse conjunto de necessidades do cliente que são colocadas aqui, que vem geralmente na linguagem do cliente, o projetista, ele acaba elencando os mais importantes, certo? Tenta identificar, a equipe tenta identificar quais são os mais importantes para o projeto, e esses elementos constituem, então, as necessidades do cliente. Aí a equipe do projeto identifica essas necessidades e tenta priorizar, né, as mais importantes, pedindo para os clientes identificarem quais são os mais importantes. Geralmente essas necessidades elas vêm numa linguagem própria do cliente e em algum momento é necessário transformar essas necessidades em uma linguagem de engenharia que geralmente envolve a utilização dos verbos ser, ter e estar. O projetista tenta, nessa etapa sistemática de conversão, tentar transformar todas as necessidades do cliente em uma linguagem ser, ter e estar. Por exemplo, ser agradável, ter pintura agradável, né? Ser barato, né? Ter alta confiabilidade. Então, alguma coisa nesse sentido. Tá? E aí, então,
quando as necessidades do cliente é transformada na linguagem de projeto, elas correspondem aos requisitos de usuário, que são a mesma coisa, são os mesmos elementos, né? Só que numa linguagem diferente, numa linguagem de engenharia. Tá? Então, eu costumo geralmente utilizar já na própria matriz de geração das necessidades, eu costumo já usar ali, já transformar na linguagem de engenharia e, na maior parte das vezes, então, as necessidades do cliente, ou a tabela, o quadro que identifica essas necessidades, é o mesmo quadro com os requisitos de usuário, porque o projetista já usa aqui a linguagem de engenharia. Tá? Mas, se a necessidade não está associada aos verbos ser, ter e estar, há então essa sistemática de conversão. Ok? Após identificação dos requisitos de usuário, que é uma tabela, um quadro, com os requisitos mais importantes que os clientes entendem serem importantes, né? Nós pegamos esses requisitos e vamos utilizar eles juntamente com os atributos específicos do produto. Nós vamos utilizar uma nova matriz, que é a matriz de conversão de requisitos do usuário em requisitos de projeto. Então, essa matriz, ela tem, nas linhas da matriz, são identificados os requisitos de usuário e nas colunas são identificados os atributos específicos do produto. E dentro dela, o projetista, a equipe de projeto, vai tentar identificar quais os requisitos importantes para o projeto. Os requisitos são elementos tais como força, o produto tem que suportar uma força de 1000 newtons. O produto deve garantir uma vazão de 15 metros cúbicos por hora. O produto deve aquecer a uma temperatura de 80 graus Celsius. Então, esses requisitos são os requisitos de projeto. E vão ser elencados diversos requisitos que vão compor esta matriz. De todos esses requisitos que são identificados, alguns talvez vão ser mais importantes, outros menos importantes. Tá? A gente vai tentar resgatar tudo que é possível. A equipe de projeto vai escolher os principais requisitos de usuário. E esses requisitos, então, que vão ser os principais requisitos de projeto. Então, a equipe vai tentar identificar os principais requisitos de projeto e vai identificar isso numa tabela, num quadro. Eu tenho aqui 20 requisitos de projeto importantes que devem ser julgados importantes e devem ser levados para frente no projeto. Vão ser os elementos que vão balizar o projeto preliminar, por exemplo. Tá? Só que tudo que vem, esses requisitos, eles ainda não estão hierarquizados em termos de importância. E aí, então, esses requisitos que foram retirados aqui desse quadro, eles são priorizados através da matriz QFD, da casa qualidade. Né? Essa matriz QFD vai tentar priorizar os requisitos de projeto mais importante a partir da avaliação dos requisitos de usuário, tá? E da relação que ocorre entre eles, tá? E os requisitos de projeto. Ok? Então, ao final do processo de avaliação da casa qualidade, da matriz QFD, esses requisitos de projeto vão estar hierarquizados, né, de acordo com a sua importância, os mais importantes aos menos importantes. E a equipe de projeto vai ter que dar atenção especial para os mais importantes e menos atenção para os menos importantes, para poder associar especificação de projeto com a voz do cliente. Então, no final desse processo da matriz de qualidade, nós vamos ter uma tabela, e essa tabela vai constar, né, dos requisitos, das especificações de projeto mais importantes, né,
quais são as suas metas, em termos de a variável específica, qual a sua meta, tá? Restrições que podem ter, né? E como medir essa grandeza, como medir essa variável, tá ok? Então, em síntese, essa é a contribuição, né, que o Fonseca passa para nós através do seu trabalho. E é essa contribuição que nós vamos tentar aplicar nesse nosso trabalho. Aqui, então, é apresentado um quadro que mostra algumas especificações do projeto, por exemplo, peso limitado, dimensões reduzidas. Ao lado mostra qual é a meta para essa especificação. Por exemplo, aqui, o produto tem que ter, o número de peças tem que ser de 50 peças. A meta é até 50 peças, né? A potência consumida tem que ser menor do que 3 kW. A rotação de corte tem que ser de 2.200 RPM. A vida útil de 8 anos. Então, é dado a especificação do projeto, tá? A meta, qual o sensor que mensura esta meta. Algumas saídas indesejáveis, por exemplo, se o peso for... onde é que está aqui? Vamos ver. Se o peso for muito elevado, o custo vai ser elevado do produto. Tá? E alguma observação ou restrição que, porventura, o projetista achar importante de colocar neste quadro. Do método vem, então, a primeira etapa. Nós vamos tentar agora descrever cada etapa em mais detalhes. Primeira etapa é entender o que é o problema de projeto. O que é o problema que o pessoal de marketing, que o planejamento do produto, o que ele mostra para os projetistas. Então, é a primeira etapa, entender o problema de projeto para seguir em frente com o desenvolvimento do produto. A segunda etapa do projeto informacional, ela envolve, então, a avaliação do ciclo de vida do produto e de um quadro que mostra os atributos do produto. Nesse momento, a gente avalia os atributos básicos e gerais do produto e também avalia quais são as principais etapas por onde o nosso produto vai passar. Vamos elencar, então, as etapas do ciclo de vida, nas linhas da matriz de geração de necessidades do cliente e os atributos básicos e gerais nas colunas dessa matriz. Nessa etapa 2, então, nós vamos olhar aqui. Primeira coisa, vamos olhar por onde o nosso produto vai passar. Cada produto, cada sistema técnico, cada sistema mecânico complexo, né, ele vai passar por etapas distintas uma de outro em relação a outro produto, né? Talvez alguns produtos, a etapa de transporte seja um fator importante. Alguns produtos que nós vamos projetar, eles talvez vão ter que ser encaminhados pelo correio, né? Então, a gente tem que levar em conta essa etapa, como é que o correio distribui, como é que tem que ser empacotado, qual que tem que ser a dimensão do produto para poder fazer o projeto. Então, a gente tem que avaliar cada uma dessas etapas, a etapa de projeto, fabricação, montagem, né? A etapa de venda, de compra, a própria etapa de uso. Quando o produto passar pela etapa de uso, o que o cliente pretende do equipamento, né? Quais são as funções que o equipamento tem que desenvolver durante o seu uso, né? Quais são as necessidades de manutenção que vão ser necessárias? Será que a etapa de manutenção é um elemento importante? Ou quando o produto ele estraga, a gente simplesmente joga fora? Será que eu preciso ter uma assistência técnica para poder fazer a manutenção do equipamento, ou eu levo numa concessionária ele e o pessoal lá faz a manutenção? Então, cada produto vai passar por uma etapa diferente, que nós, projetistas, temos que identificar. Talvez alguns produtos passem por todas essas etapas, tá?
Há aqui também a etapa de reciclagem, de desgaste, né? Se o nosso produto, se o nosso sistema mecânico, ele é formado somente por aço soldado com soldas ou diferentes materiais, esse material simplesmente, quando o produto chega ao fim de vida útil dele, ele é descartado e reciclado, né? O aço volta para a aciaria, né? Se transforma em aço de novo e não há um perigo muito grande nesse descarte desse produto. Mas agora, se o produto que eu estou fazendo, ele tem lá uma pastilha de urânio dentro dele, então o descarte já se torna um elemento crítico no processo. Então, como é que eu vou fazer o descarte desse produto, tá? Desse sistema? Então, tem que ser pensado. E quem tem que pensar nisso é o projetista. Ele que tem que identificar por onde vai passar o produto que ele está projetando e de cada uma dessas etapas retirar necessidades de cliente. Cada etapa é um cliente. Pode ser um cliente interno ou pode ser um cliente externo, tá? O cliente externo geralmente é o cliente final, mas as diversas etapas são clientes. A normalização é um cliente. Que normas eu tenho que seguir para poder fazer o meu projeto, né? Tudo isso tem que ser pensado, tá? E essas etapas que a gente, projetista, escolher, nós vamos pegar as etapas importantes, ou todas elas, e vamos colocar nas linhas dessa matriz de geração de necessidades do cliente, ó, tá? Então, as etapas que eu escolher, por onde o meu produto, as etapas importantes do meu produto, ou se não todas, vão ser colocadas nas linhas. E o meu produto que eu estou desenvolvendo, ele vai ter alguns atributos básicos e gerais, né? Do próprio ciclo de vida, né? Atributos do ciclo de vida, tá? E aí, então, eu elenco dessa sequência, ó, atributos gerais, básicos e do ciclo de vida. Então, ó, eu elenco aqueles que são importantes para o meu produto e coloco nas colunas dessa matriz. Por exemplo, nesse projeto foi identificado que o funcionamento, ergonomia, estética, economia, normalização, modularização e outros aqui, então, né, são aqueles atributos básicos e do ciclo de vida que são importantes para esse projeto aí, digamos assim, esse projeto X, tá? E dentro dessa matriz vão ser elencados, então, as necessidades do cliente. E existe uma sistemática para obtenção, então, dessas necessidades do cliente. O preenchimento interno da tabela tem uma sistemática para a realização. Para a realização, então, dessa sistemática para a obtenção das necessidades do cliente, que vão internamente à tabela, geralmente o projetista faz uma pergunta, tá? Então, ele começa a olhar cada ciclo de vida e faz uma pergunta relacionada com o atributo básico. E essa pergunta é mais ou menos assim. Por exemplo, vamos imaginar aqui produção e funcionamento. Então, a pergunta que o projetista faz é a seguinte, ó. Existe na fase de produção alguma necessidade associada ao atributo funcionamento? Se sim, qual é essa necessidade? Ela é importante para o sucesso do produto? Sim. Então, eu anoto dentro dessa matriz qual é essa necessidade. Ok? Outro caso aqui, ó, por exemplo, transporte e economia. Há no transporte alguma necessidade associado à economia? Sim. Qual é essa necessidade? Ter algum funcionamento aqui adequado. Ela é importante para o sucesso do produto? Sim. Então, eu anoto ela aqui. Tá? Então, a elaboração dessa matriz, ela mais ou menos segue essa lógica. A gente faz uma pergunta e tenta relacionar
cada linha da matriz com as colunas da matriz. E aí, então, vai ao longo dessa análise colocando ali dentro as informações de necessidade do cliente. Tá ok? Mas essas necessidades que a gente vai colocando dentro da matriz, elas vêm de diversos locais. Por exemplo, nós podemos ter mandado um questionário para o nosso cliente e nesse questionário há uma série de perguntas sobre as etapas do ciclo de vida. E aí, aquelas informações que o cliente nos forneceu no questionário, que pode ser estruturado ou não, essa informação vem de acordo com a pergunta para dentro da tabela. Tá? Eu posso também, a minha equipe de projeto pode estar ligando lá para o cliente e pedindo, você, é claro, uma pesquisa de mercado, né? O que você gostaria, o que você acha de importante que esse produto, que esse sistema que eu estou fazendo tenha? E aí, então, a voz do cliente, que é obtida numa ligação telefônica, ela vem e, de acordo com a pergunta, ela entra dentro de uma matriz, que tem a relação ciclo de vida e atributos do produto. Então, as informações que são colocadas no interior da matriz, elas podem vir de reuniões de equipe. A equipe de projeto pode fazer uma reunião e também identificar necessidades, né? Ou quando a gente vai lá conversar com o setor de produção, de manufatura da nossa empresa, aquilo que eles nos colocam como restrição também vão ter que vir e ser incorporadas dentro das necessidades do cliente. Então, as informações que vão ser preenchidas aqui dentro, elas podem vir de diversos locais diferentes, a partir de diversas ferramentas possíveis, né, diferentes que podem ser utilizadas. Com aquele conjunto de necessidades do cliente que foram inseridas aqui dentro, geralmente essas necessidades elas são colocadas a partir da especificação do cliente, ou muitas vezes o próprio projetista pode ouvi-las e já colocar dentro de uma forma certeira e estar. Ter acabamento agradável, ser resistente, né? O projetista já pode, ao ouvir o cliente, colocar essas necessidades nesse formato. Tá? E essas necessidades que estão colocadas aqui dentro, elas são inúmeras. A equipe de projeto tem que se reunir e tentar identificar desse conjunto de muitas necessidades que tem, quais aquelas que realmente são importantes para o projeto. E essas necessidades que estão aqui, a equipe elenca as mais importantes e transforma, então, isso nas necessidades do cliente. Isso vai formar, então, uma tabela, um quadro, que tem lá 30 necessidades de cliente, por exemplo, depende da complexidade do equipamento, do sistema, pode ter 30 necessidades, 15, depende da complexidade, tá? E essas necessidades, então, elas são retiradas da tabela inicialmente. Aí, o projetista pega essas necessidades e submete elas a uma análise do cliente. E pede para o cliente assim, ó, cliente, me analise essas necessidades e veja delas quais são as mais importantes para você. E aí o cliente dá uma nota de 1 a 10, por exemplo, para cada necessidade, e depois vocês analisem todos os clientes, todas as respostas, e façam uma tabela com uma sequência hierarquizada, né, dos mais importantes, das necessidades mais importantes para as menos importantes. Então, as necessidades do cliente mais importante são aquelas que devem ser observadas com mais cuidado pelo projetista. É aquilo que ele valoriza no produto, no sistema técnico que ele quer comprar. Tá? Então, a gente transforma então, tudo isso nas necessidades do cliente, que já podem estar ali
colocadas na linguagem da engenharia, usando os verbos ser, ter e estar. Eu geralmente prefiro fazer assim. Já começo a usar a linguagem da engenharia, colocando essa linguagem nas necessidades do cliente. Então, aqui, nós podemos ver isso que eu falei anteriormente. Nós temos diversas necessidades do cliente e dessas diversas necessidades, a equipe elencou algumas, as mais importantes para este produto. E ela submeteu, então, essas necessidades ao cliente e ele, então, deu o seu grau de importância para cada necessidade. Por exemplo, aqui, ó, ele identificou que ser confiável é a mais importante necessidade do cliente. Logo depois vem ter baixo custo de manutenção, seguido de uma série. A menos importante para o cliente, daquela que nós, projetistas, mandamos para ele, é ter baixo peso. Né? Ter baixo peso é uma necessidade, né, não muito importante para o cliente. Se por acaso as necessidades do cliente não estão associados aos verbos ser, ter e estar, há um momento no projeto, então, que é essa sistemática de conversão, onde o projetista converte aquela necessidade da linguagem do cliente na linguagem de engenharia. E nessa sistemática de conversão, o projetista, então, usa a transformação da necessidade usando os verbos ser, ter e estar. Ok? Então, aqui também, a partir da figura elaborada pelo Fonseca, a gente tem aqui, então, as diversas etapas. Então, o estudo informativo do programa de projeto, certo? Nós temos também aqui a definição do ciclo de vida, temos a definição das necessidades do projeto e nós encontramos, então, aqui, ó, as necessidades que o projeto tem que ter. E se essas necessidades, então, não estão numa linguagem de engenharia, a gente usa, então, os verbos ser, ter e estar, mais um substantivo, e encontramos, então, os requisitos de usuário, que são, de uma certa forma, semelhantes às necessidades do cliente, só que numa linguagem de engenharia. Algumas das necessidades que os clientes desejam, elas são funções. Então, se elas possuem algum verbo, cortar material, cortar aço, cortar alumínio, né? Aquecer um produto. Então, essas necessidades que têm um verbo formador de função, elas se transformam mais adiante numa função do sistema. Então, aquelas necessidades que o cliente, porventura, mencionou, que tem um verbo formador de função, tá? Elas vão, esse verbo mais um certo substantivo vai gerar uma função que tem que ser executada pelo equipamento. E essa função, ela vai ser importante depois no projeto conceitual. Quando nós fizermos uma análise de funções do equipamento, essas funções que o cliente já nos deu vão ser usadas para elaborar uma concepção do produto. Nos projetos que eu oriento, como nós já elaboramos, geralmente, na primeira tabela, na primeira matriz, nós capturamos as necessidades do cliente e já colocamos elas na linguagem da engenharia, usando os verbos ser, ter e estar, certo? Então, não é necessário mais fazer a transformação. Então, a própria tabela com as necessidades do cliente e o grau de importância que o cliente deu a cada necessidade se transformam, então, na matriz de requisitos de usuário, que tem o verbo ser, ter e estar, ou verbos formadores de função, né? No caso aqui, ser, ter e estar, tá? Com o grau de importância do cliente. Então, geralmente,
nos projetos que eu oriento a serem feitos, né? Essa tabela de necessidade do cliente é igual à tabela de requisitos de usuário. São iguais, tá? Talvez, se em algumas dessas necessidades aqui não esteja numa linguagem de engenharia, aí então é o momento de transformar elas na linguagem de engenharia. Na sequência, no item 5, é importante fazer a conversão, então, dos requisitos de usuário em requisitos de projeto. Para isso, é utilizado uma matriz de apoio à conversão de requisitos de usuário em requisitos de projeto. Tá? E essa matriz é esse elemento destacado aí na figura. A matriz ela é formada de que forma? As linhas da matriz vão os requisitos de usuário. E nas colunas da matriz vão os atributos específicos do produto. Cada produto tem seus atributos específicos. Potência, energia, né? Então, nós vamos elencar aqueles atributos que são importantes para ele e vamos colocar nas colunas da matriz. É a matriz de conversão de requisitos de usuário em requisitos de projeto. Tá ok? Aqui, por exemplo, foi listado, então, nessa matriz de apoio à conversão de requisitos de usuário em requisitos de projeto, foi listado aqui, então, ó, nessa sequência, os requisitos de usuário desse projeto e aqui, então, os atributos específicos desse produto, nas colunas. Tá? E aqui dentro, no corpo interno da matriz, a gente procura identificar para cada requisito do projeto de usuário e atributo específico, a gente procura elencar os requisitos de projeto importantes. Então, na realidade, não há uma sistemática bem definida para encontrar isso, mas a gente tenta elencar requisitos de projeto que são mais ou menos alguma coisa assim. Vazão de 50 metros cúbicos por hora. A gente tenta identificar. Ter temperatura mínima de 50 graus Celsius. Né? Resistência coeficiente de segurança 5. Então, essas informações elas são informadas nos corpos da célula, ligando o requisito de usuário com o atributo do produto. Mas não tem assim, uma sistemática muito definida para isso. E nesse preenchimento dessa matriz, nós vamos elencar, o projetista, ele vai elencar muitos requisitos de projeto. Tá? Então, às vezes, essa tabela ela tem 2 ou 3 páginas, uma folha A4, né, com letra pequenininha, tem vários requisitos. Então, a gente vai preencher cada célula dessa com esses requisitos de projeto, procurando, inclusive, identificar uma meta para eles. Né? Tipo assim, vazão de 50 metros cúbicos por hora. Tá? Temperatura máxima, 80 graus Celsius. Então, existe um requisito, temperatura, que tem que ser maior que 80 graus. E a meta que é 80 graus. E depois de preenchido tudo isso, o projetista, a equipe de projeto, vai tentar identificar aqueles que são mais importantes novamente para o projeto. Tá? Ok? Então, eu vou pegar desses, vamos imaginar que eu peguei aqui, eu tenha elencado aqui 200 requisitos nessa tabela, né? Requisitos de projeto, né? Mas nem todos são realmente importantes. Talvez desses 200 requisitos que a equipe encontrou aqui, talvez eu tire aqui 15 requisitos importantes. Então, eu tiro esses 15 requisitos importantes dessa tabela. Tá ok? Nessa tabela, então, a gente elenca
usa os requisitos de usuário, que vem aqui nas linhas, e coloca nas colunas os atributos específicos do produto importantes para o nosso projeto, que são esses aqui, ó. Atributos materiais geométricos, forma, configuração, dimensões, acabamento, ajuste, textura, fixações, de material, tipo, cor, peso. Dos atributos energéticos, energia, cinemática, tipo de energia, fluxo, e dos atributos de controle, sinais, estabilidade e controle. Então, a gente tenta elencar dos atributos específicos que um produto pode ter, a gente seleciona dessa lista os mais importantes, ou se houverem outros que não estão aqui listados, a gente coloca também, se forem importantes, nessa tabela. Por exemplo, então, como eu já falei anteriormente, dos 200 requisitos que eu encontrei aqui, depende da complexidade do produto. A gente seleciona a equipe de projeto, quando eu falo a gente, eu falo em equipe de projeto, a equipe de projeto seleciona 15 mais importantes que devem dar continuidade, então, no desenvolvimento do produto. Esses 15 requisitos, então, se transformam, então, nos requisitos de projeto do sistema. E eles, então, vão ser colocados num quadro como esse. Vão ser listados sem ter exatamente um grau de importância de um em relação ao outro, né? Por exemplo, aqui, ó, peso limitado, custo de manutenção, potência consumida. Esses são os atributos de projeto importantes para esse projeto que eu estou citando como exemplo. Ok? Então, eles vêm, então, aqueles 15 selecionados, eles vão ser listados, então, num quadro como esse aqui. Só que eu ainda não sei, desses 15 atributos de projeto, quais são os mais importantes para o projeto agora. Então, eu tenho que usar uma ferramenta para poder identificar desses 15 quais são os mais importantes, quais os que o projetista deve dar maior importância ao desenvolver o projeto. E essa análise dos 15 mais importantes, né, em ordem de priorização, é feita a partir da casa da qualidade, ou da matriz QFD. É ela que é a ferramenta de gestão que é utilizada pela equipe, que vai nos identificar da sequência dos 15, qual é o mais importante, o segundo mais importante, o terceiro, qual que é o último em ordem de importância. E a matriz QFD é algo assim. Ela é uma matriz da qualidade, ela é usada como uma ferramenta da qualidade. Aqui, nessas linhas, são listados os requisitos de cliente, ou requisitos de usuário, certo? Esses requisitos de usuário apresentam aqui, ó, o seu grau de importância. Os mais importantes, ó, os mais importantes e os menos importantes, não, né? E aqui são colocados os requisitos de projeto. Por exemplo, aqueles 15 que eu tenho falado na sequência dessa apresentação. Eles são colocados aqui sem saber qual é exatamente o mais importante ou o menos importante. E é a matriz QFD que vai nos dar essa importância, tá? Ela vai relacionar, então, as necessidades do cliente, tá, com o seu peso, e vai relacionar essas necessidades com cada um dos requisitos de projeto. Nós vamos dar aqui dentro da matriz, né, se a relação entre a necessidade do cliente e o requisito é forte, né, fortemente positiva, se ela é positiva, se é negativa ou se ela é fortemente negativa. Se a relação, por exemplo, entre a necessidade do cliente, tá, e o requisito de projeto for uma relação fraca,
eu coloco esse símbolo. Se ela for uma relação forte, eu coloco esse símbolo aqui, ó, e assim por diante. E no final, o algoritmo da matriz QFD, ele vai priorizar aqui embaixo, né? A matriz tem um algoritmo, ela vai priorizar qual é o mais importante e qual é o menos importante de todos esses requisitos de projeto. No final, então, dessa análise, nós vamos ter as especificações de projeto em ordem de priorização. E essa ordem de priorização vai ser alguma coisa assim. Nós vamos ter no final, então, do projeto informacional, após a matriz QFD, uma lista de especificações de projeto que foram priorizadas em uma ordem. Essa é a mais importante e essa é a menos importante para o projeto do produto. Então, o projetista, na hora de dar os esforços necessários ao projeto, ele tem que tentar identificar as especificações de projeto mais importantes. Então, ele tem que dar um esforço adicional para ter um peso limitado. Ele tem que dar um esforço na hora de elaborar as formas geométricas do produto, de tal forma que ele tenha dimensões reduzidas e que essas dimensões não ultrapassem esses valores, que é a meta. Essa meta, ela vai ser mensurada a partir de um sensor, que é, no caso aqui, uma trena. E se essa meta não for atingida, o que pode acontecer é que o equipamento fique muito grande. E haja também dificuldade na montagem do equipamento no trator. Então, vai ter as restrições do projeto. A potência consumida tem que ser menor do que 3 kW. No momento que eu vou escolher os sistemas de transmissão, de geração de energia, eu tenho que projetar eles dimensionados de tal forma que eu consiga, que eu possa gastar uma potência de somente 3 kW, até 3 kW. Então, lá na frente, as escolhas que eu vou ter em termos de conceito, de que tipo de motor que eu vou usar, que tipo de sistema de transmissão eu vou usar, vão ter que estar condicionadas, a sua escolha vai ter que estar condicionada a essa potência consumida. E assim, essa tabela, todo o conjunto dessa tabela, que são as especificações de projeto, elas vão ser importantes para escolha do conceito no projeto conceitual e vão ser importantes também para dimensionar os diversos conceitos que nós vamos escolher para a nossa máquina. E é aí que finaliza, então, essa etapa do projeto informacional. Ter essa tabela, esse quadro, bem elaborado, que permita dar continuidade ao trabalho que vem a seguir. Gente, no projeto informacional ainda não vem nenhuma ideia de produto. Nós não podemos pensar em concepção do produto. Nós só vamos pensar em que tipo se eu vou usar engrenagem, se eu vou usar polia com corrente, se eu vou usar motor elétrico, motor de combustão ou compressor. Essas coisas só vêm na próxima etapa na nossa cabeça, na etapa do projeto conceitual. Se nós começarmos a pensar no projeto informacional, começar a pensar nessas coisas, nós estamos já induzindo o nosso projeto a um resultado que talvez o nosso cliente não queira. Então, o projeto informacional é o momento de ouvir o cliente, capturar essas informações e, ao final, transformar essas informações
nessas especificações de projeto. Tanto as especificações de projeto como as necessidades de usuário, os requisitos de usuário, vão ser importantes para tocar os trabalhos à frente. Tanto para o projeto conceitual, as duas etapas são importantes, como também essa etapa aqui, das especificações de projeto, vão ser importantes para o projeto preliminar. Tá? Era isso que eu queria passar para vocês nesse momento, tá? Essas informações. E não esqueçam que todas essas informações, então, estão aí, ó. A sistemática de projeto de PowerBytes vem do Engineering Design, a Systematic Approach, tá? É o livro em inglês do PowerBytes. E esse método, então, do projeto informacional, ele é citado aqui, então, na tese do Antônio Jorge Hernandes Fonseca, que realizou lá em 2000, tá? Então, Fonseca, obrigado pelas informações que você pesquisou lá, tá? Elas estão sendo úteis aqui para nós desenvolvermos nossos trabalhos agora, tá ok? E quem sou eu? Meu nome é Douglas Roberto Zaios, então, sou professor, engenheiro mecânico e mestre em engenharia de produção. Obrigado pela atenção de vocês nessa videoaula.